eu excluo meu canal agora, se você não conseguir consertar sua geladeira até o final desse vídeo. E para isso eu já deixei montado aqui nosso sisteminha justamente para economizar tempo. Então aqui temos o termostato, sensor de degelo, evaporador, evaporador de gelo, resistência, fusível, isopor, ventilador, motor compressor, relé PTC, filtro e válvula Schrader. E não poderia faltar o condensador. Então, para a aula de hoje, iremos começar pelo termostato e eu vou explicar de uma maneira que eu tenho certeza que quase ninguém sabe. Quase ninguém sabe. A maioria só conserta por consertar. Essa é a realidade. Aqui, como em todos os outros vídeos, eu sempre expliquei para vocês tudo de forma bem didática, de uma maneira que é impossível você não aprender. Então, antes de começarmos a aula, deixe seu like, segue e compartilha a conta, porque isso ajuda demais outras pessoas. Porque esse vídeo é entregue para mais pessoas quando vocês hypam o vídeo. E não custa nada, né? É um clique no hype, cara. Só um clique para hypar o vídeo. E isso você ajuda demais. Então, começando a aula, termostato. E termostato é para geladeira convencional. É muito raro que usem ele para geladeira flash free. Muito raro. E qual é a principal função dele e como ligar ele? A principal função dele é manter a temperatura que você regula dentro do refrigerador. Se você colocar no máximo, ele vai chegar até 4 graus, 5 graus positivo dentro do refrigerador, se tratando de geladeira flash free. Agora, se for uma geladeira convencional, ele só irá desarmar o sistema quando ele chegar a menos 15 graus. Beleza? Se for uma geladeira convencional. Vou sublinhar aqui para vocês rapidinho. A aula aqui hoje é sem enrolação, tá? Sem enrolação. Então, sabendo disso, vamos partir agora como ligar ele. Ele é tipo um interruptor. A mesma fase. Vou até desenhar aqui rapidão aqui. Que seja o neutro. O neutro vai passar direto para ir para o sistema. E o vermelho não. O vermelho vai entrar aqui. Eu não posso pegar o azul e pôr aqui. Entendeu? O mesmo fio. Opa. O mesmo fio só vai fazer uma ponte, ó. Só vai fazer uma ponte para cá. Então, o termostato ele é tipo um interruptor. Ele só entra na fase nele e a mesma fase sai para o outro lado. Para quando atingir a temperatura, ele desarmar e cortar a fase para cá, para o outro lado. E aí desarma o sistema inteiro. Depois ele rearma quando atingir a temperatura. Então sabemos já como ligar e como funciona o sistema de temperatura. Vamos partir aqui para o sensor de degelo. Ele faz praticamente a mesma função. A mesma. A única coisa que muda é que ele não precisa de bulbo capilar e ele não é usado em geladeira convencional. Ele é usado somente em geladeira flash free. Flash free. E como ele funciona? Para testar ele. Para testar ele você põe a escala de 20K no seu multímetro e ele tem que bater, tá? 0,7K. Por que ele tem que bater 0,7K? Porque esse é o ômega que ele tem que bater para uma geladeira Brastemp. Se for geladeira Electrolux, é um sensor de 10K. Então os testes dele, cara, é muito simples, muito simples. É sem erro mesmo, sem erro. Ah, Daniel, bateu 0,9K. Tá bom o sensor. Ele pode ter uma margem de erro de 3 para mais ou 3 para menos. Então, se ele tiver 0,9K, ele tá bom. Ou se ele tiver 0,5K, ele também tá bom. Só que lembrando que esse teste deve ser feito com ele totalmente descongelado. Se fizer esse teste assim que você remove ele da geladeira, que estava congelada, esse teste não vai servir. Então aqui você já sabe como testar o sensor de degelo, independente se é da Brastemp, Electrolux, Samsung, o que for. Até mesmo a side by side, o que for. O teste sempre será o mesmo. Evaporador. Agora que vem elas. O evaporador tem muitas pessoas que erram no teste. E é por esse simples carinha aqui
que vocês erram no diagnóstico na hora que chega na casa do cliente. A forma correta de você descobrir um problema em uma geladeira frost free, o segredo está aqui. Esse aqui é o verdadeiro segredo que ninguém te conta. Por quê? Assim que você chega na casa do cliente, o cliente fala: minha geladeira parou de gelar embaixo. Pode ser várias coisas, pô. Pode ser sensor, pode ser fusível térmico, pode ser gás, pode ser um motor com baixa compressão, pode ser resistência, como vamos falar dela também. Pode ser várias coisas, ou até mesmo um ventilador que parou de funcionar. Então a melhor maneira de você descobrir qual é o problema é olhando o congelador. Tão simples. E muitos pecam por isso. Então chegou na casa do cliente, a primeira coisa que você deve fazer é abrir o congelador, olhar o congelador. Tá com metade de gelo. Tipo assim, daqui ó, pra cá com gelo e daqui pra cá não. Você precisa averiguar duas coisas. De cara já. Primeiro, se o isopor tá com furo ou se ele tá todo úmido por trás dele, ensopado, né, encharcado. Segundo, você deve descongelar o congelador, tirar o ventilador de série, desconectar o ventilador, ligar o sistema sem o ventilador e esperar por 10 minutos. Se dentro de 10 minutos ele fizer gelo de cima até embaixo, então você já sabe que o problema não é o gás. Sabendo disso, qual será o segundo teste? Você terá que jogar o gás do sistema fora, arrancar o filtro, abrir ele e ver se as bolinhas de silica estão muito sujas. Se não tem mais passagem lá. Porque quando acontece isso, a maioria das vezes é o filtro. Agora, uma outra situação que acontece muito: bloqueio parcial. Quando a parte de baixo do congelador tá tapado de gelo. Fora do congelador, tá? Tô falando abaixo aqui, ó, onde fica a saída de dreno. Quando ela tá tapada de gelo, ali eu chamo de bloqueio parcial. O que acontece? Quando tem um bloqueio parcial, a maioria das vezes o compressor está com baixa compressão. Porque ele não consegue, junto com o ventilador, ele não consegue congelar a serpentina de cima e baixo. Então ele só refrescando a mesma. Aí o cliente fala: estava refrescando normal minha geladeira, só não estava congelando. E é esse o problema, tá? Baixa compressão no motor compressor, a maioria das vezes. Porque é quando ele condensa tudo aqui, gela, refresca, e essa condensação, ela vem aqui para baixo aqui, ó, com força. E o ventilador tira o único gelo daqui, ó, do sistema e faz o ciclo girando. Então congela aqui embaixo, tapa a passagem da água pro duto, né? Para jogar lá no recipiente. E aí acaba dando bloqueio parcial. E aí, a maioria das vezes que quando eu abro o congelador, eu já sei qual é o defeito por isso. Entenderam? Somente olhando pelo congelador, a maioria dos defeitos eu já sei. Agora, um último exemplo, a gente já partir para o evaporador de degelo. É o bloqueio completo. Quando entope de gelo todo o sistema. Assim que eu abro o congelador, que eu vejo isso, eu já sei que só pode ser duas coisas: ou a resistência que pifou, ou o sensor de degelo e temperatura, que também pifou. Um ou outro. Não tem como ser gás, não tem como ser motor nesses casos. Então, quando você abre o congelador, por isso que eu falo, cara, caraca, merece o like, não merece? Merece o hype aí também, né? Hypar o vídeo, hypar, de graça, cara, é de graça pra tu fazer isso. Com certeza merece, né? Só de você abrir o congelador, você já sabe qual é o defeito. Sem você precisar testar os componentes que eu vou ensinar para vocês aqui. Mas mesmo assim, eu indico vocês testar cada componente. Partindo por um gelador de degelo. Aquela geladeira convencional, a qual eu falei para vocês que usa termostato. Essa geladeira aqui, esse tipo de geladeira usa termostato. E é bem simples. Ela parou de gelar, do nada. Botou não liga, termostato. Caraca, cara, que dica. Pode ter certeza que é termostato. Se ela botou a mão no motor frio, ela não tá gelando, termostato. Se não for o termostato, é o relé e protetor térmico, que já vamos chegar neles também. Então vou escrever aqui, para ficar bem didático. Parou de gelar. Parou de gelar? Geladeira convencional é muito fácil, né, cara? Por quem não aprendeu ainda, vai aprender agora. Termostato e PTC. Ah, Daniel, ela tá gelando só
aqui, ó, no início, ou só em cima e embaixo não, aí eu vou te dizer aqui agora qual é esse defeito crônico aí, ó. Gás ou filtro. Só isso que pode ser. E até o motor dessas geladeiras é difícil de dar problema. Acontece, tá? Acontece. Não tô dizendo que não acontece. Furei o congelador, Daniel. Agora vocês vão rir agora. Furou o congelador? Vou escrever pra vocês aqui o que deve ser feito, tá? Vamos pra outra. Por que, Daniel? Vai gastar muito, cara. Uma geladeira convencional hoje é barata, tá? É até difícil de encontrar, né? Porque praticamente saiu de linha. Mas assim que você fura o congelador, entra água no sistema. Entrando água no sistema, você tem que o técnico tem que trocar óleo do motor, tem que trocar filtro, fazer limpeza do sistema com 141B, colar o teu congelador ou comprar outro congelador que já sairia caro demais. E a mão de obra do cara, né? Então, tipo assim, pra mim não compensa consertar uma geladeira quando você fura o congelador. Então eu indico sempre meus clientes comprarem outra. Partindo aqui para resistência. Já estamos quase acabando o vídeo, tá? Mas não saia do vídeo que o ouro tá no final. Se vocês acham que eu já passei bastante informação, espera até o final que vocês vão aprender mais. Aqui é uma verdadeira aula para você aprender a consertar qualquer tipo de geladeira. Qualquer mesmo. E uma aula gratuita, né? Partindo aqui para resistência. A resistência serve somente para fazer o degelo do congelador. Somente para isso. Quando o sensor manda sinal para a placa dizendo que o congelador já está geladinho, já chegou a menos 15 graus, a placa manda uma fase direto para cá. Ó. Uma fase direto para cá. Para um lado. Para o outro. Vou botar esse aqui azul. Esse aqui vermelho. A placa já faz isso. Ó. Manda uma fase para cá e o neutro para cá. Automaticamente ligando a resistência, fazendo a mesma aquecer e descongelar o gelo do congelador, que a resistência ela fica aqui, ó, no congelador, tá? E quando isso acontece, tem um caninho aqui, ó, bem aqui, ó, caninho fininho assim mesmo. A água vem toda para cá, ó, cai em cima do recipiente, que fica em cima do motor compressor. E já vamos chegar nele também. E aí, quando cai em cima do motor compressor, já eu vou falar para vocês o que acontece, que é o correto de acontecer, mas a maioria das pessoas remove esse recipiente sem saber o que pode acontecer. Então, a resistência é somente para isso. Como a placa sabe que o gelo já saiu totalmente do congelador? Eu vou te explicar agora. Vindo aqui, ó. Esse carinha é um fusível térmico e ele fica interligado com a resistência. Nesse caso aqui, essa resistência é da Electrolux. Então, em vez desse fusível térmico, eles usam esse fusíveis aqui, ó, que tá bem pequeno mesmo, não dá nem para ver, ó. Mas são fusíveis, são dois fusíveis. Justamente para quando chegar uma certa temperatura, o fusível abrir e cortar a fase para resistência. E quando ele abre e corta a fase para resistência, a placa entende que não tem mais uma amperagem. Então a placa já entende que ela já fez o degelo. Então automaticamente ela volta ao seu trabalho, que é fazer o compressor armar novamente e gelar o sistema. Em algumas placas eletrônicas o sistema não é dessa forma. Em outras placas o sistema é por tempo. Então a resistência fica um certo tempo ligada para depois desarmar. Então agora partindo para o fusível, como eu já expliquei para vocês, vamos partir para o isopor. Por que o isopor é tão importante e muita gente não dá tanta importância para ele? Ele tapa o congelador justamente para o ventilador fazer o círculo. E vocês podem ver que ele é bem fechado atrás e na frente, onde fica o ventilador aqui, ó, pode ver que tem um desenho. Ó. O ventilador gira para cá e ó, joga direto para baixo para poder refrigerar a parte de baixo. E Daniel, por que não congela os alimentos abaixo? Porque a parte de baixo do refrigerador tem sensor de temperatura. E esse sensor ele corta o compressor assim que atinge a temperatura de 5 graus positivo do refrigerador. O isopor é muito importante
Pois se ele tiver ensopado atrás, ele vai obstruir tudo por trás. Ele vai obstruir de gelo o congelador, causando o quê? A insuficiência de refrigeração na parte inferior. Então, se o isopor estiver com furo, quebrado ou ensopado, tem que fazer a troca do mesmo. E partindo para o ventilador é bem simples, cara. O sistema dele é bem simples. Se ele estiver roncando, fazendo barulho, eu falei roncando, é como se ele estivesse dormindo, né? Mas é isso. Se ele estiver roncando, é porque o rolamento dele já se foi. E se ele parar de vez, Daniel, como eu vou saber? Interruptor, pessoal. Interruptor. Vamos lá. Interruptor. Você deve apertar o interruptor, que é um botãozinho que fica quando você abre a porta da geladeira. Você aperta os dois botões ao mesmo tempo. Tem geladeira que é só de um. Então você aperta o mesmo. E você tem que ouvir e pôr a outra mão sua na saída de ar do congelador. Se você sentir o congelador vibrando próximo do ventilador e não estiver saindo vento, você sabe que o ventilador ele travou. Então você precisa fazer a troca dele. É muito simples, cara. Ou se você quiser, você abre o congelador, aperta o botão ou tenta girar ele na mão. Antes de apertar o botão, tenta girar a hélice dele na mão para ver se vai girar. Se tiver muito duro, não tiver girando, tem que trocar ele e resolve o teu problema. Cara, essas dicas ninguém passa, porque isso aqui é conteúdo de curso pago. E eu tô passando para vocês de graça. Partindo aqui agora para o motor compressor. Falta ele e o condensador para a gente encerrar o vídeo. Mas antes, quem tá gostando da aula, deixa um like aí, se inscreve. Hype o vídeo, mais uma vez, cara, vou perturbar com vocês com isso, vou perturbar. Hype o vídeo, só isso que eu peço, mais nada. Eu vou ensinar para vocês aqui um macete aqui bem simples. O que acontece? Se o motor compressor estiver muito quente, a amperagem dele estiver só um pouquinho acima, a maioria dos refrigeristas, quando vai fazer serviço ou troca de motor, eles sempre trocam a potência do motor compressor. Ah, Daniel, isso aí não dá nada, já fiz várias vezes e todas as geladeiras estão funcionando perfeitamente. Funciona, é claro. Só que eles sempre vão trabalhar forçados. E se não for forçado, vai ser forçando os demais componentes, como mostrei para vocês aqui. Ó. Porque cada componente desse, tipo aqui a resistência, o fusível tem uma referência única. Tá? Um exemplo, esse daqui da Electrolux é 70 graus, o fusível. E tem outros modelos da Electrolux que é 90 graus, 60 graus. Entende? Então, quando você muda o motor compressor para uma potência diferente, você acaba sobrecarregando os demais componentes. E como vou saber, Daniel, se o motor era original da geladeira ou não? Você vai saber pela amperagem do motor compressor. Aí tu vai falar, Daniel, a amperagem do motor compressor, se ele trocou o motor compressor, vai ser a amperagem do motor compressor, ué. Que a gente sempre vê por aqui, né? 70, esse aqui é 70, então esse aqui é 1/5. Então a amperagem tem que bater ali entre 1,2, 1,3, entendeu? Sempre um pouco abaixo. Só que você não vai ver só que você não vai ver pelo motor. Você vai ver pela etiqueta do modelo da geladeira, que vem lá a amperagem da geladeira. Cara, mais uma vez, que dica. Ninguém passa isso, pô. Ninguém passa. Pode ter certeza que ninguém passa. Então, a maioria das vezes, e eu falo para vocês que isso importa muito, porque eu peguei uma geladeira com um motor que era para ser um motor de 1/5 e estava um motor de 1/3. E o cliente estava reclamando que a geladeira estava obstruindo de gelo. Já tinha ido vários técnicos lá, trocaram resistência, trocaram sensor, trocaram uma pancada de coisa e não resolveram o problema dele. Eu simplesmente cheguei lá, nem abri o congelador. A primeira coisa que eu fiz foi olhar o motor compressor, se já havia trocado o gás da geladeira. Quando troca um gás, que todo mundo sabe, né? Que tem uma válvula dessa aqui, a válvula Schrade, instalada bem aqui ou aqui, entendeu? O filtro, dá para ver pela solda se já foi trocado. E a maioria dos profissionais, infelizmente, eles trocam o motor, dá a carga de fluido refrigerante e não trocam o filtro, eles deixam o filtro
original de fábrica, cara. Isso é errado, entendeu? Então isso significa que se eles não trocaram o filtro, que dirá, eles deram vácuo no sistema, né? Não deram. O correto é sempre fazer limpeza do sistema com 141B, pô. Sempre. Mesmo que você não use 141B, use outro produto, mas o correto é você fazer a limpeza do sistema. Então, chegando na casa do cliente, eu resolvi o problema dele de forma fácil. Porque eu falei pra ele, ó, teu motor tá errado, pô. Mas, cara, ele falou, mas, cara, eu tô cansado de gastar dinheiro. Acho que eu não confio mais, não. Eu falei, pô, me dá uma chance aí. Vai ver que vai dar bom, pô. Qualquer coisa eu devolvo teu dinheiro da mão de obra. E ele pegou, sentiu confiança em mim, comprou o motor, pô. Troquei até hoje. Até hoje não deu mais problema. E eu nem abri o congelador dele pra trocar nada. Simplesmente eu troquei o motor. Fiz a limpeza do sistema com 141B. Direitinho, troquei filtro. Fiz o vácuo no sistema, instalei o motor e pimba, pai. Pimba. Geladeira funcionando bem até hoje. E quando você for dar a carga de fluido refrigerante, você nunca põe 5 PSI no sistema. De preferência, você tem que usar balança. Preferência para pôr o quê? Para pôr o gás da forma correta. Se você não tiver uma balança, você põe 3 PSI de gás, porque ele vai subir com o tempo. Se você pôr 5 PSI, vai acontecer isso aqui. Condensador pegando fogo de cima até embaixo, líquido puro, acarretando em quê? Golpe de líquido no motor compressor. Então, sinceramente, se essas dicas não valeu o teu like e sua inscrição, com essa aula maravilhosa, eu não sei mais o que fazer por vocês. Segue e compartilha.